Olá, meus irmãos, a paz do nosso Salvador esteja com todos vocês. Faz tempo que a gente não se fala, faz um bom tempo que eu não faço um vídeo, mas na verdade eu vim hoje para dar uma dica de leitura para todos aqueles que buscam a verdade, para todos aqueles que não têm a sua mente engessada em achar que conhece tudo, que já sabe da verdade e parou de buscar, parou de pesquisar, parou de buscar mais conhecimento por achar que já sabe tudo. Bom, irmãos, eu li esse livro por indicação de busca, acabei buscando na internet e descobri sobre esse livro, e ele fala através de uma pesquisadora da USP que estudou sobre religião, a religião cristã, como surgiu o cristianismo, e ela fala detalhadamente a respeito de tudo que aconteceu naquela época em que o Salvador, o nosso mestre, esteve aqui na Terra. E eu acredito que para aqueles que realmente buscam a verdade, esse livro é de grande importância, porque não adianta a gente não buscar a verdade através da história, né? A história ela é contada por aqueles que vencem a batalha, né? E a gente sabe que quem venceu essa batalha foi a Igreja Ortodoxa, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, e que existia um outro partido que estava disputando com a Igreja Católica, que é a Igreja Ortodoxa, para ver qual dessas duas iriam serem usadas no Concílio de Nicéia para que se estabelecesse o cânon oficial. E eu acho que é de extrema importância, meus irmãos, para todos aqueles que buscam a verdade. O livro é esse aqui, ó, O Deus Exilado, né? Eu acho que de Marília Fiorilo, se eu não me engano, Marília Fiorilo, isso. A editora é a Civilização Brasileira, um livro de Marília Fiorilo, O Deus Exilado, breve história de uma heresia. E aqui eles contam tudo a respeito do que aconteceu naquela época. E uma coisa que me chama a atenção é que desses dois partidos que existiam, que é o ortodoxo, que venceu o cânon, a disputa para permanecer como o cânon verdadeiro, que é o cânon dos ortodoxos, e havia um outro grupo que se denominavam contra esse grupo ortodoxo, que eram os gnósticos, que eram os cristãos gnósticos, que na verdade foram perseguidos pelos ortodoxos, a mando do imperador Constantino, a mando de outros bispos de Roma, no século I, II, III e IV, e eles foram exterminados, foram colocados numa fogueira como bruxos, enfim, com qualquer tipo de atrocidade, qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de coisa era motivo de serem acusados e lançados em fogueiras, porque era uma ameaça para o Império Romano e para a Igreja Católica, né? Os gnósticos, os escritos apócrifos e gnósticos foram enterrados ou mandados para a fogueira. Todos os escritos que não foram incluídos no cânon oficial da Igreja Católica foram mandados para a fogueira ou foram enterrados. Agora eu te pergunto, a história ela é sempre contada por quem vence a guerra, né? E os ortodoxos venceram. E hoje, essa Bíblia que todos conhecem, ela foi montada pelo imperador Constantino
para que seus propósitos fossem estabelecidos, né? O império e o Estado, o império, né, que é o Estado, e a religião, todos unidos numa só fé, numa só verdade. A diferença dos livros gnósticos, os evangelhos gnósticos, é que eles não contam a história de um salvador, de um mestre. Eles não contam a história. Os livros ortodoxos, eles contam os passos do mestre, o que ele fez, ele foi lá, multiplicou os pães, transformou água em vinho, ressuscitou o morto. Eles contam uma história física do Salvador. E os evangelhos gnósticos e apócrifos, eles contam a história de um Salvador, de um mestre, né? De um mestre que veio nos ensinar o caminho para a salvação, o caminho para o autoconhecimento, né? Para os ortodoxos, a salvação ela está fora de si. E para os gnósticos, o mestre está dentro deles, né? Quando você passa a se autoconhecer, você acaba se libertando do seu egoísmo, das suas vaidades, das suas prepotências, de tudo aquilo que impede de você ter um verdadeiro contato com o Pai. Então isso é uma história que, de repente, cada um tem um ponto de vista. O meu é diferente, eu tenho o meu ponto de vista, não estou falando para você seguir o que eu estou falando. Na verdade, eu vim dar uma dica de leitura para todos aqueles que querem descobrir mais sobre o que aconteceu naquela época, quando, por volta do ano 100, houve aquela disputa para saber quais os grupos que haviam naquela época. Para você ter uma ideia, existia mais denominações naquela época do que existem hoje. Existiam outras linhas de raciocínio, entendeu? Muitas outras. Só que o Império Romano escolheu o cânon ortodoxo, determinou que todos os outros canones, todos os outros livros eram impróprios para leitura. Aí a pergunta que eu faço é: por que eram proibidos? Né? Se a Igreja Católica Apostólica Romana é a grande prostituta, então houve uma manipulação na confecção desses canons, que hoje são esses evangelhos que estão aí na Bíblia, né? Então nós podemos desconfiar, e foram descobertos livros apócrifos e gnósticos, a maioria no final do século XIX e a maioria também no século XX, que vale a pena você ler. E você vai ver que esses evangelhos gnósticos e apócrifos, eles são totalmente espirituais, totalmente contrário a esses evangelhos canônicos que só contam uma história física do Salvador, né, do Mestre, que na verdade, para todos aqueles que conhecem as Escrituras, sabem que o Salvador falava em particular com seus apóstolos, com seus discípulos na época, e com o povo ele falava de uma maneira diferente. Por quê? Porque os mistérios do reino eram revelados somente para aqueles que realmente tinham acesso a isso. Através do quê? O mestre sabia quem que realmente estava preparado para receber esses mistérios, né? Uma pessoa que tem o coração totalmente voltado para as coisas terrenas e carnais, você pode ter certeza que essa pessoa nunca vai ter essa abertura para esse conhecimento. E um dos requisitos para chegar a esse conhecimento desses mistérios é a renúncia, meus irmãos. Então eu gostaria muito, mais uma vez aqui, eu vou indicar esse livro, eu li, eu gostei demais. Na Livraria Cultura você pode encomendar, né? É difícil você achar esse livro, mas você pode encomendar pela internet. Eu não conheço a pessoa, na verdade eu só estou fazendo uma indicação do livro porque ele é muito bom. Tá bom, meus irmãos? Um abraço. Em breve eu vou fazer outros vídeos. Eu tenho assistido o vídeo de muitos irmãos. Você tem que buscar o reino dos céus, o reino do nosso Pai, porque ele está dentro de você. Ele não está na montanha, ele não está no templo. Ele está dentro de você. Não se esqueça daquela passagem, né? Nem no monte, nem no templo. Está dentro de você, tá? Um abraço e a paz do nosso Mestre esteja com todos vocês.